memória. Se uma pessoa não tem memória, aí ela é dominada. Fomos chegada sem querer pegar a estrada. Ocupamos a margem na urbanização desenfreada da cidade que não para. Cada um trouxe um pouquinho do que adquiriu lá fora e vamos se reunindo aqui. Mas assim, parece que a água corre por aí, a gente se encontra, né? Olha pra mim. Quando nós somos do tempo que a principal avenida aqui, que é a Sábado d'Ângelo, era uma estrada de terra, muito poucas casas, e ela recebia aqui a passagem de uma boiada, boi mesmo, puxado a cavalo, que vinham aqui da região de São Miguel, aqui até Mauá. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente pegava peixinho. Sabe aqueles peixinhos, né? Que a gente ficava lá, entrava dentro do rio, que hoje nem dá para entrar mais dentro do rio mais, né? Porque as águas todas poluídas, né? Minha mãe, junto com as vizinhas ainda, colocando a roupa em grandes baldes e bacias e vinha até as nascentes ali lavarem roupa, né? Principalmente na época que faltava água, que a água era de poço. Nós hoje moramos aonde? Tudo é asfalto, é bom o asfalto, é claro que é, mas tem muita coisa que precisa ser feita para melhorar essa questão, por exemplo, das enchentes, mas acabar com as enchentes é muito difícil, principalmente se nós como moradores não contribuir, né? Era aquele sofrimento com a casa cheia de água, a gente não conseguia nem dormir dentro de casa. Molhava tudo, molhava colchão e eram grandes perdas que a gente tinha. Nós, membros da sociedade, fomos vítimas de uma grande enchente que acabou com boa parte do nosso patrimônio, com os nossos registros. Os primeiros moradores vieram para cá em 79, mas a data oficial do conjunto é 13 de junho de 1980. Mas não tinha um mercado aqui dentro do conjunto, a gente não tinha nenhum tipo de comércio. Então havia toda sorte de dificuldade, não havia água, não havia serviço de luz, não havia nada. Parimos sonhos, colhemos cinza. Aqui nós sofremos muito com o transporte. Que nem eu chegava a sair daqui 6 horas da manhã e chegava 1h da madrugada. Porque vocês têm que pegar o ônibus lá no Parque Dom Pedro. E a dificuldade. Tinha vezes que tinha tanta gente no ponto que às vezes chegava um ônibus de outro lugar, todo mundo invadia, o motorista não tinha alternativa. Ônibus aqui era muito precário. Para quem trabalhava no centro era uma via crucis, porque para pegar um ônibus e até o Mercadão da Penha, o ônibus fazia a baldeação de lá, chegava para o Parque Dom Pedro. Mãe com 4 filhos pequenos, para ir dar uma injeção na gente, tinha que se deslocar para uma região um pouco mais distante, porque não tinha, né, nem condução como se tem hoje. Né? Diretão foi o ônibus que nós arrumamos aqui da Praça Brasil. Enchia até, se você erguesse o braço, você não descia. Se você tirasse o pé do lugar, não tinha onde colocar. Ia super lotado. A gente andava tudo pendurado, na realidade, os trens andavam tudo com as portas abertas, né? Então era todo mundo pendurado. Também do conjunto começaram a vir o transporte mais eficiente, várias linhas de ônibus, e a coisa aí também ganhou um outro. Então a Erundina deu uma cara muito bonita pro bairro, porque fez esses 2 canteiros, deu uma melhorada na praça, né? Que essa praça só foi reformada 3 vezes. O Erundina, a Marta e o Haddad agora, que essa última reforma foi o Haddad. Todo esse jardim aqui não era arborizado. Quem arborizou tudo isso aqui, tanto é que essas árvores, muitas delas já estão caindo com o tempo, já tem quase 40 anos, foi meu pai, seu Fernandes, José Preto, seu Cláudio. Não tinha remuneração, mas se doavam para a população.
E naquela teoria que juntos seremos mais fortes, a pessoa se uniu e formou a Sociedade Amigos e Bairro de Jardim Morgante. Através dela foram reivindicadas a água, a luz, o asfalto, as primeiras linhas de ônibus, o transporte, a escola. Hoje nós temos o ginásio Anísio Teixeira, que foi fruto aqui também de lutas dias que nos antecederam aqui. As MUC, a Associação dos Mutuários do Conjunto José Bonifácio. O porquê? Na época, as prestações da casa eram muito altas. Tinha a Associação dos Moradores, mas nós tivemos que criar a Associação dos Mutuários. Porque se fosse o dinheiro, o valor em si, a gente já teria desistido. Porque a gente não recebe um apoio financeiro dos órgãos públicos. Não temos, deveríamos. Porque assim, a gente precisa de materiais, a gente precisa de suporte. Mas tudo aqui no conjunto tem essas pessoas, essas lideranças que vieram para cá, que sentiram a necessidade do bairro de ter uma melhoria de vida melhor, né? Então se empenharam de corpo e alma. Então eu participei do movimento de saúde, do movimento de transporte, do movimento de moradia, do movimento de educação. E todas essas necessidades que a gente tinha na época, a gente erguia uma bandeira, né? Você vai nascer num lugar que tem necessidade de alguns artefatos, e um dos artefatos que a gente tinha necessidade era de cultura. O jornal José Bonifácio é um elo de ligação entre os moradores, a população e o poder público, seja municipal ou estadual, ou mesmo federal. Então, através das páginas do jornal que meu pai lançou, isso conseguiu muita melhoria para o conjunto. Dias que a fome era o sentimento que restava, mas foi em conjunto de mãos dadas que iniciou a movimentação. E o povo lutou, suou, não pestanejou para ter o mínimo, para ter o mínimo. A guerra na periferia é diária. 2 horas de condução, feito sardinha enlatada. Chego pra dar a biola, volta a pistola, descontando no irmão a frustração de não ter o dinheiro do pão. Sem entender que tudo segue bem planejado pelo Estado para acabar com a nossa nação. As bandeiras das mulheres eram essas. A gente queria morar, mas a gente queria cultura, queria saúde. Então, aqui se ergueu várias bandeiras na criação da Alfredo Volpi. Essa Alfredo Volpi é a primeira oficina cultural da periferia de São Paulo. E fomos nós que construímos com várias entidades daqui da região. Foi uma luta para trazer, entendeu? Mas nós conseguimos e ela está aí. Não vamos acabar com a violência, mas a gente consegue amenizar, né? E a força e a resistência de nós educadores, com cada um na sua especialidade, eu acho que isso faz fortalecer a quebrada, né? A gente fala da quebrada, faz fortalecer, faz as pessoas acreditarem que há um caminho bom para se seguir. O oprimido se sente contemplado, aí ele começa a abrir mão. É o que está acontecendo hoje com tudo o que está acontecendo aí com o governo, entendeu? O oprimido, ele se sente contemplado, cara. Então, muitas das vezes a população reclama que falta alguma coisa, mas quando tem ela não participa. Você entendeu?
Então isso também desanima os artistas. E outros espaços, por mais incrível que pareça, a gente tem espaço até, é legal, mas ainda não são bem, não está bem ainda estruturado, as pessoas ainda não conseguem ainda aproveitar isso. Procura, sabe, ajudar o seu próprio conjunto. Aí sim, esses são aqueles que usam isso aqui só como moradia. O resto é só para fazer lá fora. A nossa nação, para acabar com a nossa nação, para acabar com a nossa nação. Eu costumo dizer, e isso eu aprendi com a minha mãe, que cultura é uma questão de saúde. Entendeu? Se a gente não tiver cultura, a gente não tem saúde. Ela faz parte, ela tá dentro desse perfil social da pessoa, do cidadão. A gente ainda carece de talvez um maior apoio para o desenvolvimento menos amplo, para que a juventude possa, né, usufruir. O Parque do Carmo hoje que é a segunda maior área verde, né? E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Preferem se deslocar daqui para ir para o Parque do Ibirapuera, para ir para o Parque Vila Lobos. Já existia a Casa de Cultura Raul Seixas, não era o Parque Raul Seixas, era a Casa de Cultura Raul Seixas, que lá era a fazenda do Sábado Danche. Então ali foi montada uma estrutura e foi iniciado ali a Casa de Cultura Raul Seixas. Depois, com o tempo, se tornou o Parque Raul Seixas. A Casa de Cultura continuou funcionando lá dentro, mas o parque veio assim depois. Que ali era uma fazenda do Sábado Danche, uma mulher tradicional de Itaquera também. Então eles doaram essa área para o município, né? O município então revitalizou essa área. E na época do Januquara, ele queria fazer prédio lá na Raul Seixas. Quando a gente brigava para ter espaço mais de lazer, e a gente não queria que construísse mais prédio, não é que a gente fosse contra ter mais moradia. O que a gente não queria, na verdade, era comprimir cada vez mais o espaço que nós tínhamos aqui, comprimir com mais gente, sabe? Porque às vezes as pessoas têm até acesso, mas é um acesso desigual, entendeu? E com o avanço do capital, se criou alguns incentivos que de repente não chega naquele cidadão comum. Né? Nosso bairro não tinha ônibus, hoje tem ônibus, não tinha trem, hoje tem trem. Comparar o que a gente tem hoje e essa gama de comércio, de trabalho, de serviço que se tem aqui na região, isso ajuda muito no desenvolvimento do próprio bairro. Né? Não foi de graça não, foi muita luta. E aí os caras administram a pobreza, que é a pior de tudo. No mundo tinha um salário, né? Os caras criaram o salário. O Brasil conseguiu criar o salário mínimo. Entendeu? Salário mínimo. Isso daí que vai medir a desigualdade. E fora outras coisas que os caras acabaram. Os caras derrubaram muita coisa histórica aqui. Muita coisa histórica. Porque uma maneira de você oprimir é você não deixar a história. Com a memória, né? Fechar o corpo, brindar a mente, seguir em frente. Eu agradeço aos que nos antecederam. A construção desses espaços mudou nossa trajetória. Eu quero ver quem vai peitar para tirar nós daqui agora. Para ter o mínimo, para ter o mínimo, para ter o mínimo, para ter o mínimo.